Boa tarde, preciosos, boa tarde, preciosas. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Que Deus possa, nessa mensagem, falar contigo no teu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa entrar na tua vida. Que Jesus venha estar presente na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está começando mais uma mensagem e eu espero que essa palavra possa tocar no teu coração. Assim como Deus tocou no meu coração, que ela venha tocar no teu. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor fala ali no livro de Salmos 27, a partir do verso 1, fala sobre a confiança de Davi em Deus. Em quem você coloca a sua confiança? Às vezes, por problemas, por dificuldades, a gente até fala que colocamos a confiança em Deus, mas quando o problema bate na porta, muitas pessoas, elas tendem a desistir, tendem a falhar, tendem a parar, e não é isso que Deus quer. Deus, Ele quer que a gente venha independente do que aconteça, independente do que nós venhamos estar vivendo, estarmos firmes, confiando na palavra dele. E ali Davi, ele começa falando assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, os meus adversários e os meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Aí no verso 3 ele fala assim, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Sabe o que ele está querendo dizer? Que não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa o tamanho, é o gigante que se levanta contra ele, ele vai confiar em Deus. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Infelizmente, às vezes um diagnóstico faz a pessoa parar, faz a pessoa duvidar de Deus. Acha que o que o médico está falando é algo que vai acontecer e que Deus não pode tocar. E quando a gente fala isso, nós estamos falando que Deus não tem poder para curar, que Deus não tem poder para reverter qualquer diagnóstico. E para Deus não existe impossível. O próprio Davi fala, ainda que um exército se levantasse contra mim, me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Por que tem pessoas que não conseguem viver milagres? Por que tem pessoas que não conseguem ultrapassar a barreira? Ela busca Deus, ela vai numa igreja, ela escuta uma palavra de Deus, só que quando nós colocamos o problema na frente de Deus, quando nós achamos que agora já deu, agora já era, já estou tarde, já estou muito velho para isso, já não tenho mais idade para isso, já estou velho demais, já estou velha demais, o fulano tem mais capacidade do que eu, ela é mais bonita do que eu, ele é melhor do que eu. Quando nós colocamos essa barreira na frente, nós estamos falando que Deus, Ele é Deus para os outros, não para nós. Deus, Ele pode fazer na vida dos outros, mas na nossa não. E isso é que impede. Quando nós colocamos o empecilho, quando nós colocamos eu acho que não vai dar certo, é a dúvida. E Deus não age na dúvida. Tem pessoas que uma pessoa apenas falou algo para ela, você vai ver com quem você está mexendo. Uma pessoa apenas ameaçou ela. Tem pessoas que um problema, tem pessoas que a doença bateu na porta. Apenas uma doença que, por mais difícil que venha a ser para você,
por mais complicada, por maior que seja o diagnóstico, Deus tem o poder para reverter. Deus tem o poder para tudo. Basta nós acreditarmos. Quem tem que aceitar, quem tem que querer, somos nós. Quando nós recebemos, quando você recebe um diagnóstico ruim do médico, quando você recebe um problema, quando alguém vai lá e te ameaça, quando você, que é a pessoa, que é o alvo, ali, a pessoa que está sendo ameaçada, ao invés de você entregar nas mãos de Deus, como ali Davi falou, e você ficar temendo aquilo ali, ter medo daquilo ali, as coisas elas não vão acontecer. Porque aqui Davi fala que se um exército, imagina gente, tamanho era a confiança de Davi em Deus. Ele falou assim: se um exército inteiro se levantar contra mim, ainda assim eu não temeria. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele não está olhando para o tamanho do problema, mas ele está olhando para o tamanho do Deus que ele serve, que ele servia naquele momento. Quando nós, ao invés de olharmos para o problema e olharmos para o tamanho do Deus que nós servimos, quando a gente olha e fala assim: não importa, Senhor, não importa o problema, não importa a dificuldade, nada vai me separar do teu amor, nada vai deixar de fazer eu te buscar, eu te servir em espírito e em verdade, porque nós temos que confiar em Deus independente do que venha acontecer na nossa vida, porque Deus sempre vai ter o melhor para nós. Como aqui Davi falou: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ele fala no verso 2 que quando os malvados, os adversários, os inimigos dele investiram contra ele para comerem as carnes, tropeçaram e caíram. Mas sabe por quê? Porque no verso 1 ele fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando nós colocamos Deus na frente de qualquer problema, como o louvor fala, tem um louvor da Midian que ele fala assim: enquanto eu for a tua prioridade, pode vir o que vier, pode também contar comigo, seja lá para o que for. Deus ele fala assim: não importa tamanho é o problema, não importa tamanha a dificuldade, não importa tamanho é o diagnóstico que o médico te deu. Quando você acredita, quando você determina, quando você profetiza na sua vida. Por quê? Porque é muito fácil nós profetizarmos na vida do outro. Não, Deus vai te abençoar, vai acontecer, você vai conquistar. E quando o problema bate na nossa porta, quando o diagnóstico, quando a dificuldade bate na nossa porta, quando o gigante vem, muitas das vezes, ao invés de você profetizar pela sua vida: não, eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou sair dessa, Deus vai me curar, Deus vai me transformar, e você ficar ali, perseverando nisso. Por que que tem pessoas que não vivem milagres? Porque elas dão datas, elas falam assim: se até tal dia isso não acontecer, nós não temos esse direito. Nós podemos sim pedir para Deus: Senhor, faz isso na minha vida, abençoa a minha vida, tira esse problema, tira essa dificuldade. Poxa, Senhor, até tal tempo, faz por favor acontecer na minha vida. Mas nós não podemos bater o martelo e dizer: vai ter que ser, pronto e acabou. Por quê? Porque nós não temos esse direito, nós não sabemos, nós não temos o domínio sobre nada. Ainda que pessoas acham que tem, não tem. Porque Deus ele tem o domínio de tudo. Ainda que você esteja vivendo o pior da sua vida, tenha certeza que Deus ele tem sim o poder de te tirar desse problema. Ele tem sim o poder, e mais ainda, Ele quer. Só que tem horas que não é só a vontade de Deus, tem que ter a nossa vontade, tem que ter o nosso querer, tem que ter a nossa atitude. Porque tem pessoas que elas até falam: eu acredito, eu confio, mas não buscam, não vão até o milagre. Acreditam, mas ali, sem se movimentar.
É como um isopor na água. Ele não boia, ele boia, ele não afunda, ele só vai conforme a água. E não é isso que Deus quer que nós venhamos ser na presença dele. Deus, ele quer que nós venhamos buscar a ele em espírito e em verdade, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, mas com todo o nosso entendimento. Não é amar a Deus, mas seja o que for, não estou nem aí, pode acontecer, se acontecer bem, se não acontecer bem. E não é assim. Porque se nós que somos seres humanos, se nós que somos imagem e semelhança de Deus, nós não aceitamos qualquer pessoa, nós não aceitamos uma pessoa ir lá e se quiser me ajudar, bem, se não quiser me ajudar, não estou nem aí. Não é verdade? Nós não gostamos de pessoas assim. Quem dirá Deus? Nós imitamos a Deus, para quem não sabe. A palavra do Senhor fala que Deus fez nós como imagem e semelhança dele. Se nós não gostamos, Deus também não gosta. Então nós temos que fazer as coisas com entendimento, acreditando e confiando que Deus ele vai fazer. Pessoas vivem milagres porque elas acreditam que vão viver o milagre. Não é apenas falar, não, eu acho que vai dar certo, né? Se der, aí Deus fala, não é assim. Tem que confiar. Tem que ter a nossa busca, a nossa entrega. Por isso que ali Davi fala assim, ainda que o exército inteiro se levantasse, eu não temeria. Eu não teria medo. Por quê? Porque eu confio em Deus. Quando nós confiamos em Deus, quando nós esperamos em Deus, Deus faz as coisas acontecer. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que tomar a atitude, nós é que temos que fazer. Não é esperar com que o outro faça. Não é esperar com que o outro venha se movimentar. Não, muito pelo contrário. Somos nós que temos que fazer. Por isso que ele fala, uma coisa pedi ao Senhor. Por isso que eu falei sobre nós temos que tomar atitudes, nós temos que buscar o nosso milagre. Ele fala assim, no 4, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. É o que ele fala, eu quero sempre poder morar na casa do Senhor. Eu quero sempre poder te buscar. Eu quero sempre te conhecer. Eu quero sempre que o Senhor venha me ensinar. Eu quero sempre aprender no teu templo. Nós temos sempre que buscar em Deus. Nós temos sempre que fazer ali, buscar a presença do Senhor. Isso tem que vir de nós, da nossa parte, da nossas atitudes. Porque quando nós queremos um milagre, quando nós queremos algo que para nós é impossível, Deus ele faz. Mas também tem que ter a nossa parte. Tem que ter também as nossas atitudes. Por isso que ali Davi foi falado. Porque ele falou, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no teu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares. Ó Deus da minha salvação. Quando no dia da tua adversidade, quando no dia do problema que bater na tua porta, quando o diagnóstico ruim ali for passado pelo médico, não despreze a palavra do Senhor, não despreze a Deus. Não murmure, não reclame, muito pelo contrário, busque mais.
se esforce mais. Por quê? Porque quando nós recebemos notícias ruins, quando você recebeu um problema, uma dificuldade, e você não desiste, não para nem por nada e nem por ninguém, mas você continua, mas você vai ali e se esforça, você está mostrando para Deus que independente do que aconteça, você serve a Deus, você ama a Deus, você busca a Deus. Assim como Davi, quando ele fala, por quê? Porque todas as vezes, olha só, quando nós honramos a Deus, Deus nos honra. A palavra fala que quando no dia da adversidade dele, no dia da dificuldade, ali na passagem fala quando Davi, ele estava guerreando, e ali ele tinha muitos inimigos. Se você for ler a vida inteira de Davi na Bíblia, foi mais dificuldades do que bênçãos. Até os filhos dele se levantaram contra ele, quiseram matar a ele. Mas em nenhum momento ele desistiu, em nenhum momento ele parou, em nenhum momento ele falou, quer saber? Tô fora. Tem pessoas que por um problema, elas falam, não quero mais. Tem pessoas que por uma dificuldade, elas falam, desisto, não tenho mais forças. Tem pessoas que ao invés de, quando o problema bater na porta, elas se achegar mais a Deus, elas falam assim, se Deus quisesse fazer, Ele faria. Se Deus pudesse fazer, Ele fazeria. E desistem. Tem pessoas que, quando a crise aparece, ao invés dela buscar mais a Deus, ao invés dessa pessoa ela se apegar mais a Deus, ela fala assim, já aconteceu o que eu esperava, então não tô nem mais aí. E Deus fala, mas não era isso, não era esse fim que eu já tinha planejado, não era esse fim que eu já tinha feito para você. E ali como Davi fala, no dia da minha adversidade, eu me esconderei no Senhor. E quando nós nos apegamos a Deus, nas dificuldades, nas adversidades, nos problemas, Deus já tem uma bênção preparada para nós. Ali como o próprio Davi fala, e o Senhor exaltou a minha cabeça. Mas sabe por que Deus exaltou a cabeça de Davi? Porque ele não desistiu. Porque ele não parou diante dos problemas, ele não parou diante da crise, ele não parou diante da dificuldade, diante do gigante, muito pelo contrário, ele foi lá e falou assim, se é para continuar, eu vou continuar. Se é para vencer, eu vou vencer. E quando nós fazemos isso, Deus nos recompensa. Por isso que ele fala, a minha cabeça vai ser exaltada sobre os meus inimigos. Sabe o que ele estava querendo dizer aqui? Ele estava profetizando para ele mesmo. Ele estava profetizando para ele mesmo. Foi o que eu falei mais antes. Tem pessoas que elas conseguem profetizar, tem pessoas que elas conseguem ver o melhor na vida de todo mundo. Não, porque você vai vencer, você vai conquistar. E quando chega a vez dela, fazer o quê, né? Ai, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus... já sabia, porque eu não tenho mais idade, eu já não tenho mais força, eu já não tenho mais isso, já não tenho mais aquilo. Muito pelo contrário. Quando chega a tua hora, quando chega na tua vez, é que você tem que profetizar para você mesmo. Isso eu vou sair, eu vou vencer. Davi, ele estava falando isso para ele mesmo. Ele confiava em Deus, mas ele falou assim, não, eu vou sair dessa. Deus vai exaltar a minha cabeça diante dos meus inimigos. Eles vão ver ali o que Deus fez, o que Deus faz. E Deus fez. Porque Deus, Ele é um Deus amoroso. Ele é um Pai que ama, que cuida, que protege. Deus, Ele quer sempre te abençoar. Sempre. Se tem alguém que nunca decepciona, esse é Deus. O ser humano decepciona, as pessoas decepcionam.
Mas Deus não. Deus nunca decepcionou e nunca vai nos decepcionar. Porque Deus sempre tem o melhor. Ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel, uma hora vai acontecer. Uma hora vai chegar. O teu momento vai chegar. A tua cabeça, ali como Davi falou, vai ser exaltada. Só que você não pode é desistir, é parar diante dos problemas, das dificuldades, diante dos diagnósticos, diante de tudo de ruim que possa acontecer na sua vida, ou que esteja acontecendo. O que nós não podemos é desistir. Porque um vencedor hoje, ele foi um perdedor ontem. Mas ele só se tornou um vencedor porque ele não desistiu. Se uma pessoa ela desiste, pensando bem, eu não quero mais, parei, tô fora. Essa pessoa, ela está falando para Deus em atitudes que ela não confia em Deus. Porque se ela confiasse de verdade, ela continuava. Quando uma pessoa ama a outra, essa pode perceber, uma mãe, um filho vai preso. Pode perceber, um filho ele vai preso, a mãe vai lá, se humilha, faz ali o que é feito nessas penitenciárias, tem que fazer lá o procedimento todo para chegar lá. Ela não tem vergonha. Por quê? Porque ela ama. A mesma coisa é quando nós amamos a Deus, quando nós servimos a Deus, quando nós temos ali acreditar, quando nós acreditamos de verdade que as coisas vão acontecer, nós fazemos, nós continuamos. Nós não paramos e nem desistimos. Por isso que ali o próprio Davi ele fala, no verso 10 ele fala assim, porque quando meu pai e a minha mãe me desampararam, o Senhor me recolheu. Ainda que teu pai, ainda que a tua mãe, ainda que o teu esposo, tua esposa, teus amigos, enfim, ainda que pessoas que você ama te esqueceu, ainda que pessoas que você ama te desamparou, virou as costas para você, o próprio Deus, ele nunca desampara. Deus nunca desampara, nunca desamparou e nunca vai desamparar. Porque quando nós acreditamos, quando nós confiamos, Deus ele faz as coisas acontecerem. Por isso que ele termina no verso 14, dizendo assim, no 13 ele fala assim, pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu tenho certeza que se eu não confiasse no Senhor, eu nem aqui eu estaria mais. Eu nem aqui eu estava mais, nem falando mais, eu poderia estar. Aí ele termina falando assim, confia no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o seu coração. Espera e confia no Senhor. Espera em Deus, porque Deus nunca desampara, Deus nunca decepciona ninguém. E eu tenho certeza que o melhor de Deus está para chegar na tua vida. Que essa palavra possa ter te fortalecido, que essa palavra possa ter te dado ânimo, coragem, força, que independente da dificuldade, do problema, que independente do gigante que você possa estar vivendo, lembre sempre que Deus sempre tem o melhor. Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem uma resposta. E que a melhor resposta é confiar no Senhor. Porque quando nós confiamos em Deus, Deus ele faz todas as coisas. Fica com Deus, fica na paz. Se essa mensagem tocou no teu coração, mande para pessoas que você sabe que está passando por uma dificuldade, por um problema. Fale para ela assim, ei, Deus sempre tem o melhor. Não é a religião que vai te salvar, não é a religião que vai te curar,
mas é o dono de tudo e de todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso, Ele vai transformar a tua vida, transformar a tua história. E eu tenho certeza que Ele vai fazer coisas maravilhosas. Você vai viver grandes milagres em nome do Senhor Jesus. Curte, comenta e compartilha essa mensagem. Se inscreve no canal e seja um grande ganhador de almas. Fica com Deus, fica na paz e até a próxima.